Na efervescente atmosfera do laboratório, onde cada respiração é impregnada pela promessa de descobertas extraordinárias, as mentes brilhantes da equipe internacional de pesquisadores lançam-se em uma odisseia científica de proporções épicas. O ar, vibrando com a excitação palpável, testemunha o início de uma jornada para desvendar os segredos mais profundos e intrincados da Terra. Nesse ambiente impregnado de curiosidade, a água da superfície terrestre emerge como uma força protagonista, enredando-se numa jornada misteriosa e constante que a leva audaciosamente às profundezas do planeta, onde ela tece uma conexão única e fascinante com o núcleo externo. Este é o ponto de partida para uma narrativa científica que transcende os limites do conhecido, onde a água, antes considerada comum, assume o papel de desbravadora intrépida dos recônditos inexplorados da Terra. A conclusão revolucionária, eternizada nas páginas da prestigiosa revista Nature Geoscience, em um dia que se tornará um marco na história científica, transcende a categoria de mera revelação momentânea. Ela se revela como uma epopeia cósmica que se desdobra ao longo de uma tapeçaria temporal vasta, estendendo-se por bilhões de anos. Guiada pelos movimentos graciosos e coreografados das placas tectônicas, essa narrativa grandiosa desvenda os intricados mistérios que permeiam as relações entre as camadas internas da Terra. Os cientistas, verdadeiros visionários em sua incansável busca pelo desconhecido, redirecionam seus olhares do tangível para o intangível, imergindo-se na sinfonia complexa que se desenha entre a água e o núcleo externo. Este não é apenas um diálogo cósmico, é uma interação que forja a própria essência do nosso planeta. Cada cientista, como um explorador cósmico, navega pelas correntes invisíveis dessa dança intricada, buscando desvendar os segredos que moldam a alma da Terra. Nesse contexto de descobertas que transcendem as barreiras do conhecido, a sala de reuniões do laboratório se transforma em um santuário do saber, onde as mentes inquisitivas mergulham nas profundezas do entendimento. Cada linha desse capítulo científico não é apenas uma observação, é uma exploração das complexas interações que dão forma à essência do nosso lar cósmico. Essa conclusão não é o fim, mas sim a abertura de uma nova fronteira de questionamentos e possibilidades, delineando o futuro da pesquisa geocientífica como um horizonte vasto e promissor. A pesquisa, longe de ser uma mera descrição do deslocamento da água nas profundezas, emerge como uma revelação que lança uma luz transcendental sobre o impacto profundo dessa interação na composição material que permeia o núcleo terrestre. Os experimentos meticulosos, conduzidos sob condições extremas de pressão, não apenas desvelam, mas coreografam uma dança molecular única, dando origem a uma camada extraordinária, enriquecida em hidrogênio e carente em silício. Nesse contexto científico fascinante, o cientista Dan Shin, com uma eloquência que rivaliza com a grandiosidade da descoberta, destaca a magnitude do achado. Descobrimos que quando a água, em sua jornada intrépida, atinge a fronteira entre o núcleo e o manto, ela não apenas reage, mas dança em harmonia com o silício no núcleo, formando sílica. Essa não é apenas uma conclusão científica, é uma sinfonia molecular que ecoa nas profundezas da Terra, transformando nosso entendimento das complexas interações que moldam o coração do planeta. Cada gráfico complexo exibido nos monitores da sala de testes é mais do que uma representação abstrata. É um portal para os segredos intrincados que se desdobram sob pressões extremas. Os cientistas, observando atentamente, testemunham não apenas a transformação molecular da água, mas uma narrativa mais ampla que se desenrola nas fronteiras do conhecimento geocientífico. A pesquisa não apenas documenta, mas desafia os paradigmas estabelecidos, levando-nos a uma jornada de descobrimento que redefine nossa compreensão das profundezas inexploradas que sustentam a vida na Terra. Essas descobertas recentes transcendem não apenas as barreiras da ciência convencional, mas os próprios paradigmas estabelecidos, abrindo portas para um entendimento que mergulha nas profundezas insondáveis da dinâmica interna do nosso planeta.
A sala de reuniões do laboratório se eleva além de ser apenas um epicentro de reflexão. Ela se torna um santuário, onde os cientistas, ávidos por conhecimento, não se contentam apenas com o que já sabem. Em vez disso, traçam linhas de exploração para o vasto território do desconhecido, onde cada palavra escrita no artigo científico se torna uma contribuição à criação de uma narrativa cósmica. O futuro da geociência, agora desvendado como um horizonte vasto, é impulsionado pelas descobertas recentes que desafiam não apenas as fronteiras do conhecimento humano, mas também as próprias fronteiras do cosmos. Elas ressoam como um convite irresistível para a exploração incessante dos mistérios que permeiam não apenas a Terra, mas todo o universo. Cada cientista, ao levantar o véu do desconhecido, torna-se um arauto dessa jornada contínua em busca do entendimento mais profundo da existência cósmica. No coração pulsante da busca pelo entendimento das interações misteriosas entre a água e o núcleo terrestre, os cientistas se aventuram em um capítulo verdadeiramente fascinante, imersos em uma jornada de experimentação sob pressão extrema. A sala de testes, meticulosamente projetada para simular as profundezas inexploradas da Terra, transcende sua função prática e se transforma em um palco grandioso. Nesse cenário, a água, outrora um elemento cotidiano, emerge como a protagonista incontestável em uma narrativa científica que transcende os limites da compreensão convencional. Equipamentos avançados, tubos de ensaio e monitores digitais convergem para criar um ambiente controlado, onde a água deixa de ser apenas um elemento familiar para se tornar o epicentro de uma narrativa científica extraordinária. A sala de testes não é apenas um espaço físico. É um teatro onde a água, sob condições que replicam as profundezas inexploradas, se submete a uma dança molecular intensiva, revelando segredos há muito enterrados nas entranhas da Terra. Cada experimento realizado nesse palco não é apenas uma análise. É uma peça que contribui para a epopeia científica que desvenda os mistérios cósmicos das profundezas da Terra. Em um laboratório impregnado de inovação, equipamentos de última geração, tubos de ensaio e monitores digitais convergem em uma coreografia tecnológica para criar um ambiente verdadeiramente controlado. Nesse espaço de exploração, a água deixa para trás sua natureza cotidiana e se metamorfoseia em uma entidade misteriosa, desafiando os cientistas a decifrar seus segredos mais profundos. Os olhares atentos da equipe, permeados por uma expectativa palpável, indicam não apenas a seriedade, mas a importância intrínseca dos experimentos meticulosos que estão prestes a se desdobrar. Cada equipamento de última geração posicionado estrategicamente não é apenas uma ferramenta. É um elo vital na busca pela compreensão dos mistérios que residem nas profundezas da Terra. À medida que a água, submetida a pressões extremas, inicia sua dança molecular nas entranhas do planeta, a sala de testes torna-se o epicentro de descobertas extraordinárias. As alterações sutis, mas significativas, na composição material circundante desencadeiam uma sinfonia molecular única, revelando nuances previamente desconhecidas sobre a interação entre a água e o núcleo terrestre. Cada momento desse experimento é mais do que uma análise. É uma incursão no desconhecido, um passo audacioso em direção à compreensão mais profunda dos segredos que moldam o nosso planeta. Em meio à atmosfera eletricamente carregada do laboratório, os monitores digitais se tornam verdadeiros cronistas das transformações moleculares, registrando em gráficos complexos a metamorfose que se desenrola sob a pressão intensa. Cada ponto no gráfico é mais do que uma representação abstrata. É um testemunho visual das intricadas danças moleculares que ocorrem nas profundezas da Terra. Os cientistas, enredados pela fascinação, observam como a água, em sua jornada intrépida nas profundezas, desencadeia uma reação intrigante com o silício no núcleo, formando sílica. Nesse laboratório de descobertas, Dan Shim, cientista e poeta da ciência, compartilha suas impressões sobre esse fenômeno revolucionário, desvelando uma nova perspectiva sobre a dinâmica do nosso planeta. Durante anos, reflete Shim,
acreditou-se que a troca de material entre o núcleo e o manto da Terra era pequena. No entanto, nossas recentes experiências com alta pressão revelam uma história diferente. Uma narrativa em que a água não apenas testemunha, mas atua como protagonista de uma dança molecular que desafia as premissas estabelecidas sobre a interação entre o núcleo e o manto terrestre. Cada palavra de Shin é uma ponte para o entendimento mais profundo, uma revelação que ecoa além do laboratório, reverberando na comunidade científica e além. Na sala de testes, onde o silêncio é carregado de significado, cada experimento sob pressão se torna um ato revelador que transcende a mera exploração dos mistérios do núcleo terrestre. Equipamentos de última geração, tubos de ensaio e monitores digitais convergem para criar um ambiente controlado, onde a água, submetida a pressões extremas, deixa de ser apenas uma substância familiar para se tornar uma entidade misteriosa que desafia os cientistas a decifrar seus segredos. E 33. Os cientistas, com olhares atentos e uma expectativa palpável no ar, conduzem experimentos meticulosos para compreender como a água, sob pressão extrema, reage com os materiais do núcleo externo. Cada teste é uma janela para os segredos inexplorados do planeta, revelando uma coreografia molecular única que se desenrola nas profundezas da Terra. A água, ao se aproximar do núcleo externo, provoca alterações sutis, mas significativas na composição material circundante. Os monitores exibem gráficos complexos, representando a transformação molecular que ocorre sob a alta pressão. A equipe observa com fascínio enquanto a água, em sua jornada nas profundezas, desencadeia uma reação intrigante com o silício no núcleo, formando sílica. Dan Shin, cientista e autor do estudo, compartilha suas impressões sobre esse fenômeno. Durante anos, acreditou-se que a troca de material entre o núcleo e o manto da Terra era pequena. No entanto, nossas recentes experiências com alta pressão revelam uma história diferente. Este experimento sob pressão não é apenas uma exploração dos mistérios do núcleo terrestre. É uma jornada que amplia os limites do conhecimento humano sobre as complexas relações que moldam o nosso planeta. Cada teste conduzido na sala de testes, imersa em um silêncio carregado de significado, torna-se um ato revelador, permitindo que os cientistas não apenas desvendem os segredos da água que ousa penetrar nas profundezas, mas também alcancem uma compreensão mais profunda das forças cósmicas que moldam a Terra. Nesse contexto, a sala de testes se transforma em um palco onde a ciência e a descoberta se entrelaçam, guiando os pesquisadores em uma jornada para desvendar os mistérios que permeiam as entranhas do nosso planeta.